Nesse vídeo de hoje, eu trago mais uma vez para vocês sobre o tema 1102, sobre o recurso extraordinário 1276-977. Eu vou falar mais uma vez para vocês sobre essa manobra que aconteceu no julgamento das duas ADIs 2110 e 2111, que por via reflexa, eles querem destruir o acórdão do tema 1102. Isso, pessoal, não pode prosseguir da forma que foi determinado por aqueles ministros que fizeram aquela manobra. Porque a lei processual do Brasil não permite que isso permaneça da forma que foi determinado. O artigo 494 do Código de Processo Civil Brasileiro deixa bem claro que uma decisão, após publicada, somente poderá ser alterada mediante recurso cabível ou para corrigir inexatidões materiais ou erro de cálculo. O dispositivo, eu vou trago para vocês aqui e vou ler aqui ipsiliteris os dispositivos para vocês analisarem comigo. Artigo 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la, primeiro, para corrigir-lhe, de ofício ou requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculos. Aí vem o inciso segundo, por meio de embargos de declaração. Nesse caso do acórdão, só pode ser atacado por meio dos embargos de declaração. Haja vista, o INSS entrou com os embargos de declaração, que devia ter sido julgado antes do julgamento dessas duas ADIs. Vejam que o acórdão do tema 1102 foi julgado 15 meses anterior agora, essa data do julgamento dessas ADIs. Ou seja, só 15 meses depois, julgaram essas duas ADIs e por via reflexa, por meio de uma manobra, querem destruir aquele acórdão que foi julgado 15 meses atrás. Veja só, isso não pode prevalecer. De acordo com as nossas normas processuais, não pode prevalecer. O artigo 505 também, do Código de Processo Civil, deixa bem claro. Esse artigo, ele veda sobre questões já decididas relativamente à mesma lide. Ou seja, foi decidida sobre a mesma... É a mesma lide? É parecido? Não pode ser decidida posteriormente. Veja o que diz o artigo 505 do Código de Processo Civil. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir revisão do que foi instituído na sentença. Nos demais casos prescritos em lei. Houve modificação das partes aqui? Não. Houve trato continuado? Não. Porque esse aqui diz respeito, no caso, às ações de alimentos, por exemplo. Aquele que entrou com uma ação de alimento, pleiteando o alimento do alimentante, depois as partes sofreram alguma modificação, aquele que paga alimento, ele veio enriquecer, e o que recebe os alimentos veio empobrecer, pode pedir uma revisão. Isso é uma outra coisa. Só nesse caso pode. Mas não pode modificar a coisa julgada, no caso aqui em pauta, que é uma decisão, é um acórdão, que só pode ser atacado por meio dos embargos de declaração,
e foram opostos os embargos de declaração, não pode ser modificado mais esse ponto aqui. Deve ser julgado os embargos de declaração, analisado se há contradição, se há obscuridade, se há omissão. E aí sim, se houve aquela violação do artigo 97, que devolva para o STJ apreciar novamente. É uma outra coisa. Isso já seria um absurdo. Mas se isso acontecer, pelo menos tem amparo processual. Mas já seria um absurdo. Porque quando os ministros julgaram o acórdão, o relator deixou bem claro que o aposentado teria direito de escolha da regra mais benéfica. Ou seja, não estava declarando inconstitucionalidade de lei e nem de artigo de lei, mas sim um entendimento que trazia uma interpretação sobre a lei mais vantajosa para aquelas pessoas que sofreram sobremaneira prejuízos na sua aposentadoria. Por isso não poderia ser modificado, não pode ser modificado da forma que foi aqui. Outra coisa, o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 36, diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A coisa foi julgada. Muito embora o ministro Zanin disse, com todas as palavras, não foi transitado e julgado ainda. A Constituição aqui não está falando. O artigo 36 da Constituição não está falando coisa julgada, transitado e julgado. Está falando a coisa julgada. O acórdão foi julgado, está julgado. Portanto, ele só pode ser destruído por meio de embargos de declaração. Cabíveis, ainda tem mais essa, cabíveis, que no caso aqui deveria ter sido rejeitados. Outra coisa, sobre a preclusão. Eu quero trazer um vídeo para vocês só sobre a preclusão. Porque muitos pontos que foram determinados nas duas ADIs, que foram concedidos por esses ministros que votaram a respeito da norma cogente do artigo 3º, já foram preclusos. Porque no julgamento dos embargos, no julgamento do recurso extraordinário e na propositura, na oposição do desembargo de declaração, não foram aventados esses pontos. O que foi determinado foi sobre a cláusula de reserva de plenário, ao fator previdenciário e outros pontos, mas não falaram a respeito dos pontos que foram determinados nas duas ADIs. Outra coisa, essa ADI, esse recurso extraordinário foi julgado 15 meses atrás, mais ou menos. As ADIs foram julgadas agora. Ou seja, não tem cabimento esse tema não voltar para ser julgado e analisado de forma técnica, de forma processual, constitucional, os embargos de declaração. Isso é uma insegurança jurídica sem precedente que se espalhou no plenário do STF. E outra coisa também, os dois temas foram julgados pelo plenário, ou seja, é difícil até entrar com embargo de divergência, porque não foi por uma turma do STF, e sim pelo plenário. Os dois têm o mesmo peso, porque só o julgamento das duas ADIs vai prevalecer sobre o julgamento do acórdão, que foi muito anterior. Por essas razões, de forma técnica, de forma processual, constitucional, pela segurança jurídica, esse tema deve ser julgado no STF. Esse desembargo de declaração deve ser apreciado da forma que tenha sido pautado para ser julgado. Por isso, vamos aguardar esse julgamento do desembargo de declaração e vamos ver o que pode acontecer. Porque muitas petições estão sendo protocolizadas, muitas discussões vão acontecer nesse país, porque traz uma insegurança jurídica. Não só para esse tema, mas são precedentes perigosos que não pode acontecer na Suprema Corte. É o que eu tinha para falar para vocês sobre esse ponto que precisa ser enfrentado realmente. Todos os processualistas que eu tenho analisado, que eu tenho pesquisado, traz o mesmo questionamento, que esse tema deve ser enfrentado
como estava pautado. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E fiquem todos com Deus.